Então, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, faz 2 semanas já que a gente não se vê, né? Eu tava brincando aqui, se alguém falar uhul, tá reprovado. Brincadeira, brincadeira, né? Óbvio que não, né? Mas espero que vocês tenham descansado um pouco no feriado. A Brenda entrou, boa noite, Brenda. Espero que vocês tenham descansado um pouco no feriado, né? Eu estava falando com o Vinícius, daqui 2 semanas vocês têm que... Boa noite, Brena. Vocês têm que entregar o trabalho de vocês, né? Equipe de até 4 pessoas, né? Deixa eu até olhar aqui para não esquecer. Vocês têm que escolher uma empresa e descrever a importância da gestão da qualidade para essa empresa. Por exemplo, o porquê da gestão de qualidade? Por causa de mercado, de produto, de processo, de qualquer coisa. É para ter até 4 páginas era para eu ter fornecido um template para vocês. Eu não achei. Eu forneci já o template para vocês, pessoal? Eu já forneci? Alguém já viu o template? Ah, onde que está o template, Brenda? Eu estou perguntando isso porque é o seguinte, gente. Eu tenho várias turmas e eu dei um trabalho para cada turma, um trabalho diferente, obviamente. São disciplinas diferentes, tá? Então, agora me bateu um branco. Aonde que está o template, Brenda? Onde que eu coloquei? Acho que está no AVA, professor. Está no AVA. Deixa eu confirmar. Mas você faz ideia da onde no AVA? Deixa eu olhar lá de novo para ver. Eu lembro que eu já baixei no computador. Pode estar na semana 5? Acho que sim. É na semana 4 ou na semana 5, será? Deixa eu dar uma olhada também aqui. Também estou no computador. Pode ser que esteja... Não está na semana 5. Na 4 também não tá. Lembra que o professor passou? Mas você chegou a ver o... Aqui tá na semana 3. Ah, tá na semana 3? Uhum. Ah, tá. Então eu deixei. Eu não estou ficando tão maluco, não. Eu não estou ficando tão maluco, não. Eu deixei lá o template para vocês. Isto, está na semana 3. O template está na semana 3. Atenção, pessoal. O template está na semana 3. O trabalho, ele está no final dos slides da semana 4. E o template está na semana 3. Tá? Então, para deixar bem claro para vocês isso daí. Tá bom? Então, eu forneci o template. Viu, Vinícius? Tá lá na semana 3. Fechou, professor. Anotei ali já. Já vamos trabalhar nele no final de semana já. Isso. Qualquer dúvida, vocês me mandem um e-mail, pessoal. Eu ia falar, professor. Nossa senhora, eu tô meio maluco hoje, gente. Acontece até com os professores, né? A gente também cansa. Apesar que semana passada teve quarta, quinta e sexta de feriado, mas a gente acaba fazendo outras coisas, né, para ir adiantando, etc. Né? Então, assim, o template está na semana 3, o trabalho está no final dos slides da semana 4, tá? E vocês têm que entregar na semana 9, que é dia 20, até dia 29 de setembro. Esse dia vai ser o dia da nossa revisão. A gente está bem tranquilo com a matéria, a gente não atrasou nada da matéria, graças a Deus, né? Então a gente vai fazer tudo conforme o combinado, conforme o calendário que eu dei lá na semana 1 para vocês. Se lembram que semana 1 foi a apresentação da disciplina e do plano de ensino, né? Então, o calendário do nosso semestre está lá na semana 1. É só seguir o calendário sem problema algum, tá bom? Pessoal, olha, nas últimas 2 semanas de aula, foi dia 25 de agosto e dia 1º de setembro, eu falei para vocês, eu ensinei para vocês algumas ferramentas que vocês podem usar para procurar problemas, tá? Então, por exemplo, o FIMEA é uma ótima ferramenta para procurar problemas. Onde que tem problema? Onde que estão os maiores problemas? Inclusive, eu posso até ranquear. Esse é o maior problema, então eu tenho que me preocupar com ele agora. E esse é o menor problema. Eu não preciso me preocupar com ele nunca, apesar porque ele é um problema pequenininho,
mesmo que ele ocorra, não vai dar problema, não vai ser um negócio que vai destruir minha empresa, né? Então, mas só que eu dei até agora para vocês ferramentas para achar os problemas. Ferramentas básicas de qualidade para achar os problemas. Aonde que eu tenho problema? A grande questão é que a qualidade não para por aí, né? A qualidade é muito mais do que isso. A qualidade, ela também prevê que você ache os problemas e resolva os problemas. E como que você vai resolver os problemas? Ah, na hora lá eu acho uma solução e pronto. Não é bem assim, tá? A minha experiência fala que isso já vem acontecendo em várias empresas. Se você chega com uma solução só, você não pensa em outras coisas, em outros tipos de solução, provavelmente é a solução errada. Provavelmente é a solução errada. Por quê? Ah, você quer resolver ali na hora, o mais rápido possível, né? E se é um grande problema e você vai usar uma solução errada, você pode piorar ainda a situação dentro da tua empresa. Então é importante que a gente estude quais são as soluções possíveis, tá? E existem algumas ferramentas que eu vou apresentar na aula de hoje, na aula que vem, para mostrar para vocês, para ajudar vocês como chegar nas soluções possíveis, tá? E na verdade, pessoal, são ferramentas bem simples, bem assim, intuitivas. Não tem nada de monstruoso, não é um negócio assim que você precisa fazer um mestrado, um doutorado para poder entender, tá? Então, são ferramentas simples que eu quero mostrar que pode ajudar e vai ajudar vocês bastante na hora de achar soluções. Quer dizer, vocês já identificaram os problemas. Agora, vocês precisam achar soluções para esses problemas. E, por favor, gente, guardem isso que eu estou falando. Eu não estou falando só, assim, para vocês decorarem para a prova, isso e aquilo. Não, eu estou falando para a vida profissional de vocês, até para a vida particular de vocês. Quando você tem um problema e você tenta resolver esse problema com a primeira solução que você encontra, provavelmente é a solução errada, tá? Tem uma grande chance de ser a solução errada. Por isso, numa empresa, como na vida, você tem que elencar possíveis soluções para daí escolher a solução mais adequada para o teu caso específico. E é isso que a gente vai ver nessa semana e na semana que vem, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar os nossos slides. Daqui a pouco vocês vão ver. Deixa eu até selecionar já aqui a caneta. Então, vocês já devem estar vendo os nossos slides, né? Nós estamos já na semana 7, o tempo passa muito rápido, né? E a gente vai trabalhar ferramentas para geração de soluções. Hoje é a primeira parte, semana que vem vai ser a segunda parte disso. Então, como eu estava falando para vocês, pessoal, depois que a gente encontra os problemas, através daquelas outras ferramentas que eu já mostrei para vocês, né, um problema que afeta a qualidade do nosso produto e serviço, chegou a hora de a gente gerar ideias, gerar soluções para corrigir esse problema. Então, a gente vai mostrar agora para vocês algumas ferramentas que vão possibilitar, que vão facilitar esse processo de geração de ideias e assim melhorar a qualidade na nossa empresa. Vamos ver algumas dessas ferramentas. A primeira ferramenta se chama Brainstorming. É uma ferramenta muito conhecida e muito utilizada. Mas, assim, eu tenho visto em várias empresas, muitas empresas, e a principal ferramenta que eles usam normalmente para gerar soluções nos problemas encontrados é o brainstorming, né? Sem dúvida nenhuma, talvez, eu acho que é a ferramenta mais conhecida, mais utilizada. Se a gente for traduzir ao pé da letra, uma palavra em inglês, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra, brainstorming, brain é cérebro, storming
fazer uma tempestade, né? Fazendo uma tempestade. Então, a gente traduz como tempestade cerebral. Aqui no Brasil, a gente fala normalmente como uma tempestade de ideias, tá? Só que a gente não traduz na realidade aqui no Brasil, a gente fala no dia a dia a palavra brainstorming. Ela foi criada por Osborne nos Estados Unidos lá em 1938, tá? Daqui a pouco já faz 100 anos essa ferramenta, e ela continua sendo usada, principalmente pela simplicidade dela. É uma ferramenta muito simples, não precisa uma superestruturação para usar essa ferramenta. E daí ela foi dos Estados Unidos se espalhando para o resto do mundo. Como que é essa ferramenta? Gente, prestem atenção. Ela é tão simples que algumas vezes a gente não se toca do que tem que fazer. Em primeiro lugar, a gente vai reunir um grupo de pessoas específicas, né? Essas pessoas vão ter total liberdade de colocar, expor suas ideias em relação ao problema que está sendo discutido, né? Por mais absurda que seja a ideia dele, mas elas têm que ter total liberdade. E essas contribuições têm que surgir de forma espontânea. Quer dizer, veio na mente da pessoa, a pessoa fala. Veio na mente da pessoa, ela já expõe essa ideia, essa solução. Qual a intenção dessa ferramenta, dessa estrutura? E a ferramenta é isso, tá, gente? É basicamente isso. Se reúne um grupo de pessoas, já vou dar alguns detalhes, algumas dicas para vocês usarem, né? Mas daí essas pessoas, você coloca um problema e essas pessoas vão tentar achar soluções para esse problema, tá? Então é mais ou menos assim, eu chego lá, tem umas 10 pessoas, 5, 6, 10 pessoas, e daí eu digo, nós temos esse problema, e faço uma pergunta, como resolver esse problema? Pronto, simples assim. A intenção, pessoal, é por dar essa liberdade para as pessoas e fazer com que as ideias, as contribuições surjam de forma totalmente espontânea, é que surjam soluções, ideias que sejam criativas e inovadoras, e assim possam romper com os paradigmas. Paradigma é aquela ideia fixa. Não, tem que ser assim, e pronto, ponto final. E numa empresa, na sociedade, algumas vezes a melhor solução para um problema não significa algo engessado. Algumas vezes a melhor solução para um problema vem da criatividade, da inovação, ideias novas que as pessoas colocam, tá? O brainstorming, então, ele tem uma grande qualidade, a gente está falando de controle de qualidade, mas ela tem uma grande qualidade que ela dá o brainstorming dá um clima de liberdade, de exposição de ideias. Então, assim, todo mundo pode se sentir motivado por encontrar uma solução para o problema. Eu até gostaria de fazer uma aspas aqui, um parênteses aqui, né? Dos grandes motores do brainstorming é a motivação. Então, as pessoas que estão ali, né, reunidas para sugerir soluções, para sugerir ideias e etc., elas têm que se sentir motivadas, tá? E daí é o parênteses que eu quero colocar. Eu quero que vocês pensem muito. Ontem eu até estava comentando com a minha turma de engenharia sobre isso, tá? Eu dou aula de gestão do conhecimento para eles, e aqui eu dou aula de gestão de qualidade, né? São coisas muito parecidas, por sinal, tem muita coisa em comum. Mas eu estava comentando com eles. Algumas vezes lá fazem pesquisa, a universidade faz pesquisa com os alunos. O professor motiva os alunos. Eu deixo muito claro para todo mundo, inclusive está sendo gravado agora, não tenho o mínimo problema em dizer isso, que eu discordo desse tipo de pergunta. Por quê? O professor não motiva ninguém. A motivação vem de dentro de cada pessoa. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram?
normalmente a gente fica esperando que os outros nos motivem. Ah, aquele professor é motivador, meu chefe é motivador. Na verdade, ele não é motivador. Na verdade, ele está fazendo com que a tua motivação interna floresça. A tua motivação interna acorde, a tua motivação interna cresça, tá? Então, o que a gente faz não é motivar os alunos. O que um chefe deve fazer não é motivar o funcionário. Ele deve permitir fazer com que a motivação interna do funcionário ou do aluno floresça, apareça, né? Por isso que algumas vezes a gente está dando aula, no caso de professor, né? Está dando aula, alguns alunos adoram, se envolvem, vão, não perdem aula e perguntam e participam, e outros não estão nem aí. Por que isso? Na verdade, o professor ele só está despertando a motivação. E tem alguns que não têm motivação interna, ou a motivação interna está tão fechadinha, que o professor não consegue despertar essa motivação. Por isso, o professor, o chefe, né, o líder, eles não motivam, eles despertam a motivação interna. Pensem nisso, porque vocês vão ser chefes, tá? Vocês vão ter subordinados, se já não tem, né? Por acaso, no trabalho de vocês. Então, vocês não vão motivar, mas vocês têm que despertar a motivação nas pessoas. Isso é muito importante. E o brainstorming está nessa mesma categoria, tá? Vocês vão reunir pessoas para dar um problema e daí vão pedir soluções para aquele problema. As pessoas, elas precisam que a sua motivação seja despertada. E o próprio desafio, o jeito com que vocês falam com as pessoas daquele grupo durante o brainstorming, isso pode despertar a motivação. Tem gente que é despertada só pelo próprio desafio, pelo problema a ser corrigido. Tem gente que é despertada pelo modo de falar do líder, do professor. Tem gente que é despertada pela preocupação que o líder ou que o professor tem com aquela pessoa. Então, tem várias maneiras diferentes e vocês, como líderes, vocês têm que identificar isso no grupo de vocês. Como que eu posso fazer com que a motivação interna dos meus funcionários, dos meus colaboradores, seja despertada. E cada pessoa tem seu jeito. E o líder tem que prestar atenção. Nesse grupo, eu tenho que agir dessa maneira, no outro grupo, de outra maneira, e assim por diante. Então, o brainstorming, o líder do brainstorming, ele tem que fazer com que a motivação das pessoas aflore, tá? E não, algumas vezes, não dando prêmio em dinheiro, quem tiver a ideia adotada, a solução adotada, esse vai ganhar um prêmio em dinheiro. Algumas vezes não é isso. Algumas vezes é pela maneira com que você trata as pessoas. Algumas vezes é a maneira como você coloca o problema a ser resolvido e etc. Até o tom de voz, sabe? O jeito que você fala com as pessoas, até isso pode despertar ou não a motivação interna de cada um. Então, é muito importante. A gente vê isso em várias áreas da sociedade humana, e uma área que é muito fácil ver isso é um time de futebol. O time de futebol tem grandes astros, caras que ganham muito dinheiro, tem fama e tal, mas algumas vezes não se acerta com o treinador. O treinador é mandado embora e entra outro. Mas esse outro não sabe mais de futebol do que o primeiro. Mas ele entra e desperta a motivação nos jogadores. Os jogadores se sentem mais à vontade, os jogadores se sentem mais motivados. Algumas vezes o segundo treinador é aquele que se preocupa com a vida particular. Cara, senta aqui, vamos conversar, você está bem. Algumas vezes o jogador precisa que o treinador
Vá lá no campo e mostre certinho como é que é, seja educado com ele, não grite com ele, sei lá. Cada pessoa tem uma característica diferente, tá? Mas assim, guardem isso, que o líder, o professor, o chefe, ele não vai motivar, ele vai despertar a motivação interna de cada um, tá? Se a pessoa não tem motivação interna, o professor pode ficar que nem um palhaço aqui, pode, sei lá, ou pode ficar sério, ou pode ficar qualquer jeito. Ele não vai motivar aquele aluno. Agora, se a pessoa tem motivação interna, então o professor, falando do jeito que é necessário, o aluno vai se motivar, tá? Então vai para frente. E assim a gente pode usar em qualquer área da nossa vida, em qualquer área do nosso trabalho. Então, assim, a primeira coisa é que as pessoas precisam ter um clima de liberdade, quer dizer assim, se eu falar isso, se eu der essa solução, meu chefe vai ficar brabo comigo. Então eu não vou falar nada. Não! O líder desse brainstorming tem que deixar bem claro, vocês têm total liberdade. Vamos lá, vamos nos unir para resolver esse problema. Vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a empresa e tal. Então, assim, o envolvimento e a motivação de todos para encontrar, assim, há um envolvimento e motivação de todos para encontrar aquela solução. Professor, eu tenho uma pergunta. Qualquer pessoa pode ir no grupo? Não. Óbvio que não. Você vai pegar uma pessoa que não tem conhecimento naquela área, então, o que ela pode ajudar? Algumas vezes até pode ajudar, mas o ideal é que você pegue pessoas que tenham pelo menos algum conhecimento sobre a empresa, sobre os processos que estão sendo discutidos. E eu pegaria pessoas de formações diferentes. Eu pego um administrador, eu pego um engenheiro, eu pego um técnico, eu pego um lá do chão de fábrica e assim por diante, tá? Então, o ideal é que estejam dentro do sistema do brainstorming pessoas que conhecem alguma coisa do tema. Não precisam ser super especialistas, mas conhecendo alguma coisa do tema já é o suficiente para ajudar, tá? Como eu falei, gente, é uma ferramenta bem simples, e é isso que eu falei até agora, essa ferramenta, né? Mas, obviamente, tem algumas regras, né? Para a ferramenta poder funcionar de forma correta. Primeiro lugar, somente uma pessoa deve conduzir o processo, tá? Quantas pessoas podem participar? A gente diz até 10, não mais do que 10. Eu já vou discutir até em outras ferramentas isso. Mas só uma deve conduzir o processo. Essa ferramenta pode ser aplicada a qualquer momento. Surgiu um problema, você pode aplicar, desde que use a ferramenta para gerar novas ideias, soluções novas, é claro. Né? Essa ferramenta serve para isso, tá? E ela é muito utilizada quando se quer que todo o grupo participe na geração de soluções, né? Ou falo do grupo, pessoas que são capacitadas para ajudar a gerar soluções, a desenvolver novas soluções, tá? Mas eu quero na minha empresa só um lá tá responsável por isso. Então só ele vai, daí não precisa de brainstorming, ele que se dane, ele que acha a solução, o problema dele e acabou a história, né? E é mais ou menos assim como essa figura, pessoal. Você tem um líder lá e daí começa a se discutir, né? Olha, nós temos esse problema. Como nós podemos fazer para resolver esse problema? Ela é simples assim, pessoal. Ela é simples assim. Não tem nada de fantástico, de super complexo e assim por diante. O intuito da ferramenta é focar a atenção de todos os envolvidos na resolução do problema, tá? Se eu reunir 10 pessoas, eu e mais 9, tá?
todos têm que pensar somente nisso. Então, se todos esses do grupo estão focados, realmente focados, o raciocínio de cada um, então, vai ser direcionado para gerar novas ideias. E a vantagem desse instrumento é que cada pessoa pensa de uma forma diferente. Ela pensa num ângulo diferente. Ela pensa a partir de uma direção diferente, né, de um ângulo diferente. Então, como eu tenho várias pessoas e cada uma pensa num ângulo diferente, eu vou acabar cobrindo todas as soluções possíveis. Eu vou acabar cobrindo todos os ângulos possíveis, tá? Essa ferramenta, ela é considerada extremamente útil, muito importante, quando é difícil encontrar as causas de um problema ou quando a solução daquele problema específico não é aparente, não é fácil de se encontrar. Pessoal, mas professor, assim, tem um problema lá e a gente achou de cara a causa e a solução para o problema. Ótimo! Maravilhoso! Parabéns! Isso daí. Precisa fazer brainstorming? Não! Óbvio que não. Mas qualquer ferramenta que eu vou apresentar hoje, na semana que vem, são ferramentas quando você não acha facilmente a solução, tá? Algumas vezes só tem uma solução mesmo e resolve ali na hora. Pronto, achou o problema, resolveu. Mas nem sempre assim. Aliás, na maioria das vezes, não é assim. Pessoal, tem 2 tipos de brainstorming. Mas 2 tipos, tá ficando complexo. Não, gente, tranquilo. Eu falei que essa é uma ferramenta hiper simples e tá? O primeiro tipo é o chamado brainstorming estruturado. Então, você tem um grupo de pessoas e daí você organiza, estrutura. Olha, agora fala o Felipe, agora fala o Gustavo, agora fala a Bruna, agora fala a Eduarda, e assim por diante. E um grupo de pessoas deve se fazer rodadas de ideias, uma pessoa de cada vez. Então, eu tenho comigo 10 pessoas, então tem 9 pessoas pensando. Então, eu vou na pessoa 1, na 2, a 3, a 4, até a 9. Em cada rodada, cada pessoa dá uma ideia. E o mais importante, por favor, prestem atenção nisso. Ele vai dar uma ideia, por mais absurda que seja a ideia. Tá? Por mais absurda que seja a ideia. Isso é importante, gente, porque a gente tem que elencar todas as ideias, tá? Depois é que a gente vai tirando aquelas ideias mais absurdas. Se eu tenho um rol grande de ideias, eu posso escolher facilmente entre todas as ideias. Mas eu não posso em nenhum momento tolher aquelas ideias. Nessa fase de dar ideias, de conceber soluções. Eu não posso tolher. Não, isso daqui está errado. Não, vai dando, vai falando, vai anotando lá, e depois, quando todo mundo falou, eu posso fazer uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas, e assim por diante. Daí só que eu vou começar a tirar aquelas ideias absurdas. Isso daqui, gente, não tem jeito. Tecnicamente não dá para fazer. Esse daqui a gente não tem dinheiro para fazer. Esse daqui a gente não tem pessoal para fazer. E a gente vai cortando. O que vai acontecendo? Se a gente deu 20 ideias, a gente vai cortando. Tá sobrando 10. Então vamos, entre essas 10, quais são as mais difíceis de serem implementadas? Essa. Opa, sobrou 2. Dessas 2, qual que é melhor? Então, a gente vai dando um monte de ideias, por isso se chama brainstorming. A gente vai jogando um monte de ideias, por mais absurdas que aquelas ideias sejam. Só depois a gente vai eliminar essas ideias. Essa mesma pessoa só colocará outra ideia na próxima rodada, e assim dá chance de todos participarem, até daqueles mais tímidos.
Ai, eu não vou falar, não. Ai, vai que eles acham que eu sou burro, vai que eles acham que eu não sei e tal. Não é intenção julgar ninguém. Não é intenção. Por isso que eu falei, por mais absurda que a ideia seja. É claro que algumas vezes a pessoa dá uma ideia na primeira rodada e não tem ideia nova na segunda, não tem problema. Daí pode passar ela e tal. Mas o importante é que a gente elenque, faça uma lista de todas as soluções possíveis. Só depois que todo mundo esgotou seu repertório de ideias, é que a gente vai começar a tirar aquelas soluções mais complicadas. Aí daí a gente tem outro tipo de brainstorming. Primeiro foi estruturado, vamos fazer por rodadas de ideias, cada um fala uma ideia, depois a gente vai para uma segunda, terceira, quarta rodada. O que tem, qual é o segundo tipo? O não estruturado, óbvio, né? Todas as pessoas participantes estão totalmente livres para darem ideias a qualquer momento, à medida que as ideias forem surgindo nas suas cabeças. Isso tem uma vantagem, pessoal. No primeiro, agora é vez do Fernando. Fernando, fale. E o Fernando já fica nervoso. Nossa, eu tenho que falar na frente de todo mundo? Agora sou eu, mas não surgiu nenhuma ideia na minha cabeça agora. Ai, o que eu faço? Ai, eu tô ficando nervoso. Ai, eu vou ser despedido. Ai, eles vão me rebaixar. Ai, o que eu faço? Eu tô ficando nervoso. Não tô conseguindo pensar numa ideia. Ai, e agora? A vantagem do não estruturado é que, assim, Fernando teve uma ideia, nesse momento, deixa eu falar a minha ideia. O ambiente se torna mais relaxado. As pessoas se sentem mais à vontade no não estruturado. Vamos lá, pessoal, vamos falar. Algumas vezes é difícil para o primeiro falar, né? Mas depois que o primeiro vai falando, daí vai falando o outro, vai falando o outro e assim por diante. O problema desse não estruturado é que algumas vezes, eu vou dizer assim sempre, em todo ambiente tem aquelas pessoas que são mais dominantes, mais extrovertidas. E daí ele vai dando ideia. Daí ele vai dando ideia. Daí ele vai dando ideia. E monopoliza a sessão. Só o Klaus fala. Porque o Klaus gosta de falar, o Klaus gosta de se mostrar, então só ele vai falar. Esse é o risco, pode ser. Mas o líder da sessão de brainstorming, ele tem que estar muito bem antenado. Olha, o Klaus está monopolizando, vamos dar um chega para lá no Klaus. Klaus, para um pouquinho, eu sei que você tem muitas ideias e essas ideias são preciosas, mas vamos ver as ideias dos outros? Daí depois você volta a falar mais um pouco, tá bom, Klaus? Então, o brainstorming não estruturado, todo mundo fala à vontade, no tempo que quer, etc., torna o ambiente muito mais relaxado. As pessoas se sentem mais à vontade, mas tem o perigo daquele que é mais dominante, mais extrovertido, monopolizar. O brainstorming também tem o perigo daquele mais tímido não falar de jeito nenhum. Não é porque ele não tem ideia, ele não tem contribuição, ele não tem ideia de uma solução que possa ser aplicada àquele problema. Mas é que ele é tímido. Daí tem outro ali do lado que fala muito, que quer se mostrar, etc. E daí o tímido não vai falar, tá? Então é importante que todos falem, todos participem. Mesmo porque quem está naquela sessão de brainstorming, pessoal, ele está ali porque ele entende do assunto. Se ele não entendesse do assunto, ele não estaria ali, convenhamos. Então ele tem uma contribuição. A única coisa é que a pessoa é mais tímida, tal, fica mais no seu cantinho, né, cabisbaixo, etc. Mas, de novo, não tem, assim, não é que a pessoa não vá contribuir, ela tem contribuições, tem ideias, tem soluções para os problemas, mas é o jeito dela que fica ali parada e tal, etc. Tá? A Bruna entrou, vamos voltar para a nossa
aula aqui. Então, olha, um passo a passo. Olha que legal para vocês. Olha que legal, eu adoro esse passo a passo. Professor, tem que ser assim? Óbvio que não. Essa é uma sugestão, tá? O brainstorming é bem livre, mas bem livre, acredita em mim, bem livre mesmo. Tá? Então, primeiro passo, tem 3 fases. A fase 1 tem 4 passos, a fase 2, 2 passos, e a fase 3, 3 passos. Então, escolhe-se um líder que irá conduzir o processo, né? Geralmente é bom colocar um gerente, uma pessoa que conheça bastante, etc. Daí passa-se a formar o grupo e sugere-se no máximo 10 pessoas. Senão vira a casa da mãe Joana. Nada contra Joanas, né? Só um velho ditado aqui do Brasil, né? Vira uma bagunça, né? E essas 10 pessoas, recomendo-se fortemente que elas tenham algum conhecimento na área. Não precisam conhecer tudo. E outra coisa que a gente recomenda também que essas pessoas sejam de especialidades diferentes, né? Porque algumas vezes uma pessoa que não está embrenhada 100% ali, ela tem uma mente mais aberta, mais livre, e daí ela consegue ver coisas não tão óbvias, não tão banais. Esses grupos devem se reunir em locais agradáveis, sem distração. Numa sala, né? Lógico, uma sala agradável, não uma cela de prisão, né? Por favor. Uma sala agradável e tal, mas que não tenha outras distrações. Vocês podem colocar aguinha, uma bebida, não álcool. Não álcool, por favor. Senão vai surgir umas ideias bem esdrúxulas, bem idiotas, né? Mas uma bolachinha, alguma coisa ali, né, para as pessoas irem se abastecendo, né? Todos devem colocar as suas ideias, independente do tipo de ideias. Não deve ser censurado, de jeito nenhum. Aí eu estou falando de um método não estruturado, tá? Sugere-se 10 minutos de prazo. E é isso mesmo, 10 minutos. E as pessoas vão vomitando as ideias, coloca para fora as ideias. Né? Tá guardado aqui no meu coração, professor. Coloca essas ideias para fora. Daí alguém vai anotar todas as ideias e daí essas ideias devem ser consideradas e revisadas, tá? Essas ideias devem ser colocadas num lugar visível, por exemplo, um quadro negro, né? As ideias que forem duplicadas devem ser eliminadas. Então, naquela fase ali, no passo 4, mesmo que 2 pessoas deem ideias iguais ou muito parecidas, vai colocando na lista. Então, você pode pegar um quadro, né, com caneta, ou com giz, ou alguma coisa assim, e vai colocando ideia 1, tá? Ideia 2, ideia 3, etc. Então, no passo 7, as ideias que forem duplicadas devem ser eliminadas. Ideias que forem absurdas ou não seguirem o objetivo inicial também devem ser eliminadas. Absurdas em que sentido, gente? Não é no sentido que são ideias idiotas. Se alguém deu uma ideia, é porque aquela ideia é plausível. Quer dizer, ela é possível de ser feita. Agora, pode ser que seja muito cara, pode ser que seja muito difícil, pode ser que leve muito tempo. Então, toda ideia tem a ver com aquele problema. A questão é que algumas ideias não tem como implementar de jeito nenhum, tá? E daquelas ideias que permanecerem, devem ser selecionadas as que o grupo considerar mais viáveis, tá? Então, é bem simples o sistema de brainstorming. É bem simples mesmo, tá, gente? Você tem que dar liberdade para as pessoas colocarem ideias. Elas vão colocando as ideias e depois a gente vai eliminando. Essa é possível, essa não é. E assim por diante. Tá?
É claro que poucas ideias serão escolhidas no final, mesmo que várias sejam viáveis. Você só precisa de uma solução para o problema. Você não precisa de várias, tá? Mas você pode dizer assim, esta é a solução mais viável de todas. Essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, essa é a quinta. Você pode fazer isso, elencar, assim, numa ordem de prioridade. Por que essa está em primeiro lugar? Primeiro, porque ela vai resolver o problema e é barata. Por que essa está em segundo lugar? Ela é um pouco mais cara, mas também resolve o problema. Por que essa está em terceiro lugar? Porque ela demora muito. Ela é viável, vai resolver o problema, mas demora muito. E assim por diante. Uma outra coisa que a gente indica fortemente para quem vai fazer um brainstorming é aquelas ideias, as soluções que não foram escolhidas, as que estão do segundo lugar em diante, elas devem ser guardadas, tipo num banco de soluções, um banco de dados da empresa, que elas podem ser utilizadas no futuro, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque os resultados do brainstorming podem ser utilizados no futuro sem problema algum. Agora eu quero fazer um teste com vocês. Quero fazer um teste com vocês. Daqui a alguns dias, eu acho que 3 meses, né? A gente vai ter Copa do Mundo de futebol lá no Catar, né? Então, eu tenho um problema. O Brasil não ganha Copa do Mundo há 20 anos. Exatamente 20 anos. A última Copa do Mundo que o Brasil ganhou, 2002, Coreia e Japão, contra a Alemanha na final, inclusive, né? Foi, eu não sei se vocês sabem, foi o primeiro jogo que Brasil e Alemanha disputaram numa Copa do Mundo. São os dois países que mais disputaram jogos em Copa do Mundo, mais do que todos os outros, mas foi a primeira vez que eles jogaram um contra o outro em Copa do Mundo, né? Até tem uma historinha para contar para vocês, bem interessante. Eu já dava aula nessa época, e daí o Brasil ganhou, né, Copa do Mundo contra a Alemanha, e daí no dia seguinte fui dar aula para em uma outra instituição, aula para o curso de biologia. E chegou um aluno assim, professor, tá triste, professor? Porque, obviamente, vocês veem pelo meu nome que minha família toda é da Alemanha, né? Mas eu sou nascido aqui em Curitiba. Daí, ele, professor, tá triste? Ele queria pegar no meu pé, né? O aluno queria pegar no meu pé, tirar sarro da minha cara. E daí ele professor, daí eu perguntei, mas por que eu tô triste? Porque a Alemanha perdeu a Copa. Daí eu disse assim para ele, olha, eu não estou triste, inclusive eu estou muito mais feliz que você, viu? Não, o senhor não pode estar mais feliz que eu. Brasil ganhou a Copa, eu estou muito feliz. Daí eu disse para ele, bom, antes da final, você tinha 50% de chance de ganhar. Eu já sabia que eu era campeão, porque ia ganhar ou o Brasil ou a Alemanha. Então, eu sabia que eu ia ser campeão. Se o Brasil ganhasse, nascido no Brasil, sou brasileiro, ótimo, ia comemorar. O Brasil foi campeão do mundo. Se a Alemanha ganhasse, nossa, minha família toda da Alemanha, né? Eu falo alemão, conheço a cultura alemã, etc. Eu ia ficar feliz. Professor, daí ele ficou com o meu cara assim de, né? E daí eu falei, e não termina por aí. Eu tenho muita pena de você. Ele, como o senhor tem pena de mim, professor? O Brasil ganhou a Copa do Mundo, o senhor tem pena de mim? Você só é campeão. Eu sou campeão e vice ao mesmo tempo. Coitado, coitado. O aluno nunca mais falou nada na minha sala. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. E agora a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer aqui um brainstorming. Quem gosta de futebol aí? Quem gosta de futebol aí, hein, gente? Vamos abrir esses microfones aí. Todo mundo, quero ver todo mundo abrindo o microfone. Vamos lá. Todo mundo abrindo o microfone. Vamos lá, gente. Aí, professor.
Eu tenho um problema. Ah, Bruna, desculpa esse rapada, né, Bruna? Todo aluno dá essa desculpa. Eu não tenho microfone, professor. Eu tenho um problema para resolver. E vamos fazer um brainstorming aqui. Como fazer para o Brasil ganhar a Copa do Mundo? Vamos lá. Vamos fazer um brainstorming. O que a gente pode fazer para o Brasil ganhar a Copa do Mundo? Vamos lá, gente. Volta ao time da década de 90. Espera um pouquinho. Vinícius, fale. Volta ao time da década de 90. Nossa, mas eles não estão um pouco velhos? Ah, então, né, professor? Mas acho que lá dá um jeito. Bruna Santos, qual que é a tua sugestão? Acredito que treinamento. Treinamento. Treinar mais, é isso? Isso. Quem Planejamento, professor. Como, Luiz? Planejamento. Planejamento do quê? Em que sentido? Estudar os outros times, né? Não adianta só ir lá para tentar ganhar e sendo que não sabe o que vai esperar, né? Vamos lá, gente. Quem tem mais ideias? Dedicação dele, sim. Pô, Brenda, você tá pedindo muito, viu? Não, tô brincando, tá? Agora eu fui um pouco sarcástico. Dedicação do time, né? O que mais? Já temos 4 soluções, hein? Falta, acho, professor, no time. Condicionamento físico também, acho que ajuda. Como, Maria Cecília? Ouviu, professor? Eu não ouvi direito, fale de novo. Ter um bom condicionamento físico. Condicionamento físico. Jogar O Luiz queria falar? professor, acho que falta aí o amor à camisa mesmo, né? O amor ao país aí, jogar pelo país mesmo. Acho que hoje em Amor dia é ao muito país. dinheiro. É complicado, né? É bem complicado isso. O que mais? Juliane, você gosta de futebol? Não sou muito fã, professor, mas na Copa sim, né? Eu acho E que o o foco, né, professor? Foco é importante. Ter foco. No objetivo do time. Ter foco no objetivo. Wellen, Bruna Fernandes, Natália, Bruna Sassá, Sabrina. Vamos lá. O que mais ideias vocês têm para o Brasil ganhar a Copa do Mundo? Eu acho que é foco e treinamento também. Treinamento, então já foi falado. Ótimo. Talvez algumas estratégias, não sei. Em que sentido estratégia? Defesa, ataque, jogada. Estratégia de jogo. Sim. Aí o Neymar não pode ficar de rolinho com a Bruna também. O Neymar não pode o quê? Não pode ficar de namorico com a Bruna. Tem 3 Brunas aqui. Qual delas? A Marquezine. Não, ele tem que voltar com o Marquezine. Não, coitada da Bruna. Por quê? Pô, tanto que foi chifrada. Meu Deus do céu. Começou a sessão fofoca. Tô brincando. Não. Mas eles estão namorando ainda? Não, né? O Neymar... a gente fica entre nós. O Neymar é meio galinha, né? Vamos fazer fofoca aqui, vamos. Neymar é meio galinha, né, gente? Aí com... Vocês se lembram aquela que ele convidou para ir para Paris? E daí ele maltratou ela, sei Mas lá o aquela quê, era louca, né? etc. Sim, mas louco ele de chamar para Paris, né? Realmente. Fica entre nós. Eu já vi uma fofoca que o Neymar já levou garota de programa aqui do Brasil para Paris. Não sei se isso é verdade, né? Essas fofocas aí da internet. Não sei se é verdade. Vamos lá, o que mais? Já temos 8 soluções, gente. Nossa, que legal. Eu não coloquei da Bruna Marquezine, tá? Essa... Aí vou colocar aqui, ó. Voltar com a Bruna Marquezine. Tá? Isso é uma solução também, então. Marquezine.
Mas a Marquezine também não estava com outro cara esses tempos aí? Hein, Welly? Você que... Ela tava com o filho de não sei quem, né? Eu Nossa, vi o nome o dele, filho- Enzo Celulari? Acho que é alguma coisa assim. É mesmo? Nossa, isso eu não Mas sabia. eles já terminaram também. O que eu vi de fofoca é que o ex-padrasto do Neymar, ele ia entrar naquele programa Fazenda e quebrou o quarto de hotel dele. Isso eu ouvi de fofoca. Não me perguntem o nome do rapaz, que isso não me lembro. É um rapaz mais novo que o Neymar, inclusive. Mas era padrasto do Neymar, porque ele namorava a mãe do Neymar, né? A mãe do Neymar, separada do pai, etc. Nossa, que bobagem que eu tô falando. Alguma coisa a mais? Alguma ideia a mais, gente? Mais alguma ideia? Que o time jogar junto com uma equipe, como uma Eu acho que equipe? estudar os adversários Não. também. Estudar os adversários já foi colocado. União no time, né? Foi falado agora. Olha só, vocês deram um monte de ideia. Anotei 10 ideias aqui. 2 ideias foram faladas 2 vezes, inclusive. Então, vamos analisar as 10 ideias? Eu quero a opinião de vocês. A primeira ideia foi voltar ao time da década de 90. É possível fazer isso? É possível? Não. 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 Então, eu vou pegar até caneta vermelha aqui para arriscar. Essa ideia não tem como fazer, né? Ué, uma ideia interessante, né? Eu diria até, Vinícius, voltar ao time da década de 80, aquele time de 82. Eu tinha 13 anos de idade, eu via aquele time jogando. O Falcão, Toninho Cerezo, Éder, Zico, Júnior, Luizinho no gol, na zaga, Valdir Pérez no gol. Nossa, aquele era um timaço, né? Era um timaço, era muito bom aquele time. A segunda sugestão, mais treinamento. É possível isso? É possível? Positivo. Ótimo. Sim. É complicado, né? Vamos pensar, é complicado. Por quê? Eles têm um calendário de clubes muito longo. Então, os clubes só vão liberar eles, acho que 3 semanas antes da Copa do Mundo, alguma coisa assim. Mas é uma solução que pode ser feita. Eu não sei se vocês sabem, o time, a seleção brasileira na década que foi para a Copa do Mundo de 70, no tricampeonato, Pelé e companhia, eles treinaram 3 meses. 3 meses. Foi o time que chegou com o melhor condicionamento físico. Outra solução, planejamento, estudar os outros times. É possível isso? Hein? Sim. Positivo. Sim, é possível. Dedicação do time, maior dedicação do time, também é possível? Positivo. Com maior condicionamento físico, também é possível? Sim. Sim, professor. Amor ao país. Amor ao país, essa é uma boa pergunta. Menos dinheiro, é possível também, né? Ter foco no objetivo, também é possível. Estudar uma boa estratégia de jogo, claro, sem problema, possível. O Neymar voltar com a Bruna Marquezine, é possível? Não, ela já falou ontem, ela não vai voltar com É ele. possível. Mas e para o time? Vai ser bom o Neymar voltar com a Bruna Marquezine? Não vai adiantar nada não, professor. Ele vai continuar no cai-cai dele. Gente, depois da Copa do Mundo de 18 na Rússia, foi um sarro, né? Eu tenho muitos amigos na Europa inteira, todos me mandavam memes, cada um no seu idioma. O jogador adversário encostava no Neymar, o Neymar caía, rolava, gritava, ficava desesperado de dor. Daí sobrou união no time. É possível? Também é possível. Olha,
Então, a gente tinha 10 ideias, eliminamos 2. Por quê? São ideias que não tem jeito de implementar. Voltar o time da década de 90 e o Neymar voltar com a Bruna Marquezine. Daí sobrou treinamento, planejamento, estudar outros times, a dedicação do time, condicionamento físico, amor ao país, ter foco no objetivo, fazer estratégias de jogo e união no time. Qual desses que vocês consideram o mais importante de todos? Todos são possíveis. Como, Maria Cecília? Condicionamento, professor. Que tem que ter uma boa Condicionamento. alimentação. Como? Eles têm que ter uma boa alimentação. Entra têm no que ter- condicionamento também, né? Aham. Vocês acham, por exemplo, que treinamento é mais importante que amor ao país? Ou amor ao país é mais importante que treinamento? Treinamento, professor. Treinamento. Então vamos fazer o seguinte, já vamos tirar o amor ao país. Porque tem outras coisas Como mais assim, professor? importantes. Não tem como. Imagine jogar sem amor à camisa, sem amor ao time, não faz sentido. É a mesma coisa Mas o falar que é- que... Não, a mesma coisa falar, por exemplo, chegar aqui na aula, o professor falar que não tem amor à aula. Não faz sentido. Mas qual que é o mais importante? Treinamento ou amor ao país? Treinamento. 50-50, hein? É, treinamento. Hã? O que que é mais importante? Planejamento ou união no time? Planejamento. Olha, prestem atenção. Eu não estou dizendo que amor ao país não é importante. Ô, professor, nesse primeiro momento vai ser 10... Como que fala? Vai 10 ser... ideias? Aham. Não, ou vai ser Não. 5? Não. A gente gerou 10 ideias, podia ter Aham. gerado 20 e tal. O segundo passo é, agora, nesse momento, é tirar aquelas ideias absurdas. A gente já tirou 2. Sim. Voltar o time de 90 e voltar o Neymar voltar com a Marquezine. Uhum. Agora, das 8 que restaram, a gente vai começar a analisar qual é mais importante do que a outra. As 8 que restaram são ideias importantes, são soluções importantes. Eu preciso união no time? Preciso. Eu preciso amor ao país? Claro que eu preciso. Eu preciso estratégia de jogo? Óbvio. Eu preciso ter foco no meu objetivo? Claro. Eu preciso ter treinamento, planejamento, dedicação, condicionamento físico. Mas agora a gente vai colocar em uma ordem. Qual que é mais importante? Por exemplo, tem treinamento, não tem o quadro aqui para colocar, mas se a gente tivesse no presencial, ia colocar no quadro. Treinamento, planejamento, dedicação, condicionamento físico, foco no objetivo, estratégia de jogo e união no time. Então, agora, nessa segunda fase, a gente vai considerar, essas 8 são importantes. Óbvio que são, claro que são. Se eu puder implementar as 8, maravilhoso, fantástico. São 8 ideias, 8 soluções para fazer o Brasil chegar e ganhar a Copa do Mundo. Mas quais que são nossas prioridades? Olha, a gente pode dizer que treinamento é a primeira prioridade. Segundo, estudar os times adversários. Terceiro, ter a própria estratégia de jogo. Quarto, condicionamento físico. Quinto, ter foco no objetivo. Quero ver aqui. 1, 2, 3, 5, 7. Ué, dedicação. Tá. Sexto, dedicação ao time. Sétimo, amor ao país. E oitavo, união no time. Então, é assim que a gente faz, entenderam? É assim que a gente faz um brainstorming. A gente reúne as pessoas, coloca um problema, pode colocar, eu coloquei uma pergunta, né? Mas ela é uma continuação do problema. E daí começa a arrecadar ideias. Retira aquelas absurdas.
voltar o time da década de 70 e o Neymar voltar com a Marquezine. E daí começa a elencar. Olha, esta dá para fazer. Por exemplo, treinamento. Será? É importante, extremamente importante. Mas na prática a gente não vai conseguir fazer muito treinamento. Por quê? Os clubes só vão liberar os jogadores 3 semanas antes. Ou 4 semanas antes. Né? Daí eu tenho que dar reforço no condicionamento físico. Então o treinamento que eu tenho que fazer com condicionamento físico. Né? Daí o planejamento, estudar os outros times começa a ter uma importância maior. E assim por diante. Eu começo a confrontar uma solução com a outra. Pode ser, pessoal, que no brainstorming a gente chegue a uma conclusão, nós temos que implementar 2 soluções. Uma em primeiro lugar e logo em seguida a gente implementa a segunda para reforçar a primeira. Pode ser. Então isso vocês vão discutir com o grupo de vocês. Com aquele grupo que vai fazer o brainstorming. Vocês entenderam mais ou menos, pessoal? Entenderam? Sim, professor. Alguém está com uma dúvida como fazer um brainstorming? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, agora eu entendi. Tranquilo, né? Gente, é uma ferramenta bem simples. Só não deixem cair na bagunça, tá? Não deixem cair na bagunça. Pode ser um brainstorming não estruturado, como a gente fez agora, tá? Mas é claro que uma pessoa tem que respeitar a outra e tal. Eu já vi brainstorming, gente, que um pulou no pescoço do outro. Né? Eu acho que essa solução melhor, essa tua solução é uma porcaria. Daí começa a dar briga. Não, a gente tem que manter a civilidade sempre e tal. Agora eu estou dando umas dicas assim no dia a dia para vocês, tá? No dia a dia. Vamos continuar, então? Vamos ver se o Brasil ganha a Copa do Mundo? Vamos levar essas soluções aí para o Tite, para ver se o Brasil ganha a Copa do Mundo? Né? Vocês acham que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, pessoal? Vocês acham? Interromper. Eu acho que não. Talvez chegue perto, mas não. Acho que não, professor. Acho que não. Eu tô confiante, professor, tô confiante. Tá confiante, Luiz? Alguém mais está confiante? Eu espero que sim. Eu espero. Eu não estou falando isso que você, eu não estou perguntando o que você espera. Estou perguntando o que você acha. Bruna. Não dá pra mim, né? Dá pra ser muito. Sei lá, mais ou menos. Não, o Luiz Gustavo já é bem otimista, né? Eu, sinceramente, eu acho que o Brasil vai ficar mais 4 anos sem ganhar a Copa. Eu acho que tem outros times que estão mais bem estruturados e tal. Eu vou torcer fortemente, muito fortemente, tá? Muito fortemente. Mas... Eu não sei não, você falou que estava torcendo para a Alemanha, não sei se vai torcer para o Brasil. Não, eu torço para os dois, eu sempre torço para os dois. E vou falar para você, Maria Cecília, o meu medo é Brasil e Alemanha jogarem numa Copa do Mundo. E no jogo de 7-1, torcer vai, professor. Professor, mas quem que está preparado aí também? Eu acho que a França tem um bom time, que é a última campeã mundial, né? A França tem um bom time. Eu acho que a Inglaterra está bem estruturada, né? E, infelizmente, eu tenho que falar, para mim... Alemanha. Não. A Alemanha está sempre entre os favoritos. Mas eu acho que a Alemanha não ganha a Copa do Mundo. Mas a Argentina está muito bem, gente. A Argentina está muito bem. Ganharam a Copa América em cima do Brasil, aqui no Maracanã. A Argentina está muito bem, hein, pessoal? Eu não sei não se a Argentina não ganha a Copa do Mundo, viu? É a última Copa do Messi. A Argentina está muito bem, né? Eu acho que a Alemanha não vai ganhar, ela não está jogando bem, a Alemanha não está jogando bem. Ela trocou de técnico, né? Não é o mesmo técnico das 2 últimas Copas. Assim, a Alemanha vai chegar às quartas de final, semifinal, provavelmente. A última Copa, a Alemanha ganhou em 14, daí em 18 ela foi eliminada na primeira fase, né? Mas isso é comum em países que ganham Copa do Mundo, né?
A França também, depois que ganhou uma Copa, ela foi eliminada na Copa seguinte na primeira fase. É assim, muito comum isso. Mas a Alemanha vai chegar em algum ponto, mas não vai ganhar. A Alemanha não vai ganhar. Eu acho que está entre França e Argentina, né? Vou torcer desesperadamente pelo Brasil e pela Alemanha, pelos dois. Vou torcer desesperadamente para não ter jogo Brasil e Alemanha, né? Então, quando foi a Copa do Mundo de 2002, eu fiquei muito feliz que o Brasil ganhou. E quando foi a Copa do Mundo de 2014, eu fiquei muito feliz quando a Alemanha ganhou. Mas eu fiquei assustado, né? Porque aquele 7-1 não foi normal. E os alemães sabiam disso, né? No primeiro tempo, os alemães estavam ganhando 5-0. Chegou lá no vestiário, isso contado por eles, eu vi entrevistas na TV, na mídia alemã, que eles conversaram entre eles e eles disseram, agora para, porque a gente queria ganhar, eles falando, né? Porque vieram para competir, vieram para ganhar, mas eles não queriam humilhar o país do futebol no país do futebol, não queriam humilhar o Brasil no Brasil, né? Tanto que, se vocês notarem o gol do Brasil, que foi o Oscar que fez em 2014 no 7-1, a defesa da Alemanha parou. Eles literalmente ficaram parados, até o goleiro, o Neuer, ele ficou parado. Até eu fazer aquele gol, né? Até eu, que sou um total inato a jogar futebol, mas até eu faria aquele gol. Porque os alemães não achavam justo eles ganharem de tanto do Brasil. E daí no segundo tempo, entrou um outro jogador e ele fez mais 2 gols. Foi esse que entrou que fez mais 2 gols. Não foi nenhum que estava no primeiro tempo, né? Então, assim, e os alemães foram inteligentes. Eles jogaram a Copa do Mundo com uma camisa preta e vermelha. Não tem nada a ver com a Alemanha. A Alemanha nunca teve aquela camisa. Mas eles jogaram com uma camisa preta e vermelha. Por quê? As cores do Flamengo, que é o time mais popular do Brasil. Então eles fizeram de tudo para conquistar os brasileiros. Então na final, que foi Argentina e Alemanha, todo brasileiro estava torcendo para a Alemanha. Mas no jogo anterior, a Alemanha tinha metido 7-1 no Brasil. Mas todo mundo torcendo para a Alemanha, né? Por causa do trabalho de marketing que eles fizeram, né? Para ganhar a simpatia do povo brasileiro. Mas vamos lá. Eu vou torcer para os dois, gente. Eu vou torcer para os dois, mas eu acho que nem Brasil e Alemanha ganham a Copa do Mundo, infelizmente. E eu acho que, infelizmente, o único país que eu não queria que ganhasse a Copa do Mundo tem uma grande chance de ganhar a Copa do Mundo, que é a Argentina, né? É a mesma coisa do Atlético. Parabéns que o Atlético chegou na final da Libertadores. Só que eu sou Flamengo desde pequenininho. Tem algum atleticano aí? Tem algum atleticano? Vamos voltar. Então é assim que se faz um brainstorming, tá, gente? É assim que se faz um brainstorming. Vamos para a nossa segunda ferramenta. É chamado de brainwriting. Brainwriting. É muito parecido com brainstorming, mas o próprio nome fala. Brain é cérebro, writing é escrever, né? Então, em vez de ser um brainstorming onde as pessoas falam as suas ideias, as suas possibilidades de soluções, elas vão fazer por escrito. Então, a gente vai apresentar soluções por escrito através de documentos específicos para tal, né? E é assim, tem outra diferença para o brainstorming. Por quê? Você não precisa reunir todas as pessoas no mesmo lugar. Não precisa reunir, não. Você pode fazer um documento e ir passando. As pessoas estão em outro departamento, aquele outro está em outro lugar, etc. Vai passando o documento e a pessoa vai escrevendo aquela solução, aquela ideia que ela tem. Se ela não tem nenhuma ideia, nenhuma solução, né, para aquele problema específico, ela simplesmente não escreve nada. Então, os documentos devem ser passados entre os integrantes do grupo, que devem preencher com as suas ideias até chegar ao líder do grupo. Então, é um brainstorming
mas só que em vez de falado, ele é escrito. E não precisam estar todas as pessoas, tá? A diferença, assim, primordial do brainstorming para o brainwriting não é só o fato de um é falado e o outro é escrito, mas tem a questão psicológica também, que o brainwriting, que daí não tem tradução para o português, tá? Eu, pelo menos, nunca ouvi nenhuma, permite a participação de todo mundo, mesmo daquelas pessoas mais tímidas. Umas vezes a pessoa, ela tem uma característica de ser mais introspectiva, e ninguém pode condenar aquela pessoa. Ser mais introspectiva, extrovertida, não significa que ela tem mais ou menos capacidade. Capacidade não tem nada a ver com isso. A capacidade de imaginar ideias não tem nada a ver com isso, é só uma característica da personalidade. Então, algumas vezes a pessoa é tímida, né, mas tem grandes ideias. Então, ela não teria coragem de expor oralmente essas ideias na frente de todo um grupo, né, eles vão rir de mim, isso, aquilo. Então, ela pode escrever a ideia, e assim evita constrangimento. O primeiro passo no brainwriting é fazer o documento escrito. Então, não precisa ser em papel, tá? Pode ser no computador, daí vai passando aquilo. Por exemplo, no Google Docs. Você faz lá no Google Docs e faz um grupo e compartilha aquele documento no grupo do Google Docs. Vai passar o documento para todo mundo, eles inserem as suas ideias. Uma coisa muito importante no brainwriting é que o ideal é que não tenha identificação de cada um que escreveu aquela ideia, tá? Não tem identificação. Por quê? Porque a pessoa se sente mais à vontade ainda de dar aquela ideia. É claro que ela tem que ter boa educação e discernimento, não vai colocar xingar o chefe, falar mal de alguém, ou amaldiçoar alguma coisa, sei lá o quê. Não vai fazer isso, né, gente? Tem que ter discernimento. Você tem que colocar a ideia relativa àquele problema que vocês têm que resolver. A solução relativa àquele problema que vocês têm que resolver, tá? Então, uma pessoa muito tímida, que algumas vezes tem medo, se eu falar isso, eu posso ser mandado embora, né? Não tem nada a ver com xingamento, mas a ideia pode não ser uma ideia tão óbvia. E daí ele tem medo que o chefe veja e fique brabo. Se o chefe ver e ficar brabo, também o chefe está errado. O líder do grupo está errado. Olha aqui o que eu coloquei aqui, ó, o exemplo que eu coloquei aqui. Olha que legal, né? A gente tem um problema para resolver. Movimentar um carro de algum modo, desde que não se use motor a gasolina. Digamos assim, a gasolina está muito cara, ou a gasolina polui muito. Então, a gente tem que movimentar o carro. Ou foi proibido o motor a gasolina. Foi proibido o motor a gasolina. A gente tem que movimentar o carro. Vamos colocar as ideias. Então, a gente passa um documento, por exemplo, pode ser que nem esse daqui, essa tabela, área de ideias, e daí cada um vai colocando suas ideias aqui. Então, o primeiro lá coloca usar motor a álcool, depois outro coloca usar motor a hidrogênio, outro coloca usar tração animal, colocar um animal, cavalo, um boi, um burro para movimentar o carro. Usar motor a diesel, usar motor a GNV, que é gás natural veicular. Então, eu passo o documento, por exemplo, no Google Docs, e cada um vai colocando a sua ideia, tá? É assim que a gente faz, bem simples. Aquelas ideias ou soluções absurdas, pode colocar qualquer ideia, tem que ter liberdade de ideias, mesmo ideias que sejam absurdas. Por exemplo, usar tração animal. Quem que vai usar tração animal? Né? Então, daí a gente elimina depois. Então, depois as ideias serão avaliadas e aquelas consideradas inviáveis serão eliminadas. Então, por exemplo,
Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta. Usar motor a hidrogênio. Uma ideia linda, maravilhosa. O problema, não tem motor a hidrogênio ainda. Pelo menos não comercialmente. Daí, das 5 soluções, a gente já tirou 2. Sobraram usar motor a álcool, usar motor a diesel e usar motor a GNV. Essas ideias são viáveis. São ótimas. Eu tenho 3 ideias. Já eliminei 2. Uma, porque é absurdo, né? Os grupos de proteção animal vão pegar no teu pé. Outra que não tem tecnologia ainda a nível comercial para implementar aquela solução. Então, sobraram 3 ideias. Usar motor a álcool, usar motor a diesel, usar motor a GNV. Essas são 3 ideias viáveis. Mas a gente só vai usar uma delas. Nem todas serão utilizadas na prática. Então, digamos que a gente chegou à ideia de usar motor a GNV, gás natural veicular. Por quê? É mais barato, dá mais rendimento, etc. Motor a diesel. O Brasil tem problema com fornecimento de diesel, daí o diesel fica mais caro. Usar motor a álcool, não dá potência suficiente. É possível, mas não dá potência suficiente. Então, digamos que a gente escolheu motor a GNV. A gente deixa as outras 2 ideias de prontidão, deixa em um banco de soluções. Por quê? São possíveis de serem usadas, são viáveis. Pode ser que aquela de usar motor a GNV, na prática, acabe se mostrando como não viável ou como mais complicada. Então, a gente passa para a segunda solução. E assim por diante. Então, das ideias viáveis, a gente escolhe uma e daí vai implementar. As outras ideias viáveis, a gente coloca em um banco de soluções possíveis da empresa para serem utilizadas ou em um outro momento ou em um outro lugar. Perguntas sobre o brainwriting? Perguntas? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Nenhuma? Sério mesmo, gente? Não, professor. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês não têm dúvidas, eu me sinto lisonjeado. Eu me sinto assim como vocês tivessem feito como seja, um elogio para mim, né? Professor, me diga uma coisa. A pessoa que é tímida, ela fazendo um curso de oratória, isso melhora ou não? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Porque a oratória, ela visa só você passar as ideias de uma forma melhor. E a oratória, ela prevê uma série de coisas, não é só a fala, a dicção, tá? Mas o que falar, quais gestos fazer e etc. Né? Só para vocês terem uma ideia. Bom, vocês já ouviram falar do Adolf Hitler, né? Que foi líder da Alemanha durante o nazismo e provocou a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto judeu, matou milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, né? O Hitler, algumas vezes as pessoas perguntam assim, como um país tão culto como a Alemanha deixou um cara como esse chegar ao poder, né? A verdade é que a Alemanha estava economicamente quebrada, as pessoas estavam muito pobres, desesperadas, e chegou um cara com boa oratória. Então, o Hitler, quando ia fazer um discurso, se vocês verem nesses filmes antigos, ele fala com uma pose específica e faz gestos específicos, né? E daí ele faz aquelas paradas. Oh, meu povo! Vocês têm que fazer isto. Isso ele treinava. O Hitler, ele treinava. Ele tinha assessores, ele se olhava no espelho. Então, cada discurso do Hitler era muito bem pensado para convencer as pessoas que estavam ouvindo aquele discurso.
Então, como tinha já televisão, mas a televisão era muito primitiva naquela época, poucos tinham, ou a pessoa assistia ao vivo, ou ela ouvia pelo rádio, né? Então, para aquelas pessoas que assistiam ao vivo, ele fazia pause e tal. E a pausa, o jeito de falar as palavras que ele usava, também pegava as pessoas que ouviam pelo rádio. Então a pessoa estava ouvindo pelo rádio e estava sentindo aquela mesma coisa por causa da oratória dele, né? Na verdade, o ideal da pessoa mais tímida, viu, Luiz Gustavo, é fazer um acompanhamento. Na psicologia, tem campos da psicologia que são específicos para isso, tá? Então, ela fazer um acompanhamento. Algumas vezes é um traço da personalidade. Deixando bem claro, a pessoa mais tímida, isso não é um defeito, é só um traço da personalidade, tá? Algumas vezes a pessoa extrovertida demais pode ser chata, né? Então, ela também vai ter que fazer um acompanhamento psicológico, porque ela atropela os outros, e etc. Ela não ouve quando devia ouvir, só fala, só impõe as coisas, etc. Então, esses são traços da personalidade, que podem ajudar ou prejudicar a pessoa em um certo momento. Mas não significa defeito. Por favor, não é defeito. Um curso de oratória só permite você falar melhor, usar um gestual melhor. Luiz Gustavo, eu já ouvi falar, eu não sei se dá certo, tá? Isso não tem experiência. Mas para pessoas tímidas, curso de teatro, tá? Porque o teatro, você tem que representar em frente a outros, e daí você vai perdendo um pouco a timidez. Eu estou falando você de modo genérico. A pessoa vai perdendo um pouco a timidez, tá, Luiz? Então, não, beleza, professor. Eu sou um pouco tímido mesmo. Então, o ideal não. Assim, eu já ouvi falar que pode ajudar a fazer curso de teatro. Vocês podem não acreditar, mas eu sou tímido. Eu sou tímido. Bastante. Muito. Extremamente tímido. Eu sou daqueles que gostam de ficar no backstage, né, por trás, para fazer o trabalho braçal. Eu não gosto muito de aparecer. Mas quando eu vou em sala de aula, eu mudo totalmente. Não parece o mesmo Klaus do dia a dia. É que o ambiente de sala de aula, vocês como meus alunos, e eu amo fazer isso, acaba quebrando a minha timidez e eu acabo, né, tentando fazer uma aula cada vez melhor, etc. Né? Mas eu sou tímido, sou bastante tímido. Faz parte do meu traço. Tá? Eu já dei palestra para 500 pessoas, 600 pessoas, mas não é uma coisa fácil para mim. Realmente não é uma coisa fácil para mim. Tá? Já dei entrevista na TV várias vezes, no rádio várias vezes, mas não é uma coisa muito fácil para mim, não. Né? Mas vamos lá, vamos seguir então nossa última ferramenta de hoje, que é o diagrama de afinidades. Foi criado por Kawakita, no Japão, nos anos 60, e se espalhou pelo mundo. Não é muito utilizado, mas é uma possibilidade. Na verdade, é uma ferramenta de gestão que tem como finalidade básica organizar dados obtidos de forma verbal. Por exemplo, ideias, soluções, através de afinidades existentes entre elas. Afinidade são as semelhanças que existem entre aquelas ideias. O diagrama de afinidades, gente, dá para usar para quase qualquer coisa. A gente adapta ele para gerar soluções. É muito utilizado quando eu tenho ideias muito diferentes e parece que elas não têm relação uma com a outra. E o grupo precisa, então, definir as relações entre elas para chegar a uma decisão final.
Como também é o brainstorming, brainwriting, a diagrama de afinidades é uma análise qualitativa cujo objetivo é organizar as ideias obtidas e verificar se há padrão entre elas. Ela tem 6 fases, mas, gente, não é algo assim, pelo amor de Deus, que é hipercomplexo. Se vocês analisarem cada uma dessas fases e pensarem na relação uma com a outra, é óbvio que tem que ser assim. É algo mais do dia a dia, tá? A primeira fase é definir o tema, o objetivo. Qual que é o problema enfrentado pela empresa? E a gente sempre deve fazer isso em forma de pergunta. Por exemplo, por que o produto não foi entregue no momento combinado? Esse é o nosso problema. Coloque em forma de pergunta. Sempre coloque em forma de pergunta. Isso tem uma questão psicológica atrás disso. Se eu faço na forma de pergunta, automaticamente meu cérebro vai ligar aquela chavezinha. Eu tenho que achar uma resposta. Eu tenho que achar uma resposta. Eu tenho que achar uma resposta. A segunda fase, escolha um líder, que ele vai marcar o dia e a hora para a dinâmica, ele vai reunir as pessoas e o material necessário. Esse líder tem que ter perfil de liderança, falar bem e conduzir as reuniões com ordem. A mesma coisa no brainstorming. Essa segunda fase entra no brainstorming também, a segunda fase entra no brainwriting também, e assim por diante. Terceira fase, escolher os participantes. Mas, professor, eu já vi isso antes. Olha só como são muito parecidas as ferramentas. O ideal é que os participantes tenham diferentes perfis para dar diferentes tipos de soluções, porque cada um tem um olhar diferente. A gente, de novo, sugere, olha, no máximo 10 pessoas, de departamentos, idades e sexos diferentes. Por que isto? Evita a homogeneidade de ideias, evita a disputa entre pessoas e grupos, e assim por diante. Pegue um de cada um, pense lá. Qual é desse departamento? Quem podia me ajudar desse? Pegar uma pessoa mais velha, com mais experiência, pegar um mais novo. Ah, mas ele tem menos experiência, não faz mal, ele tem uma outra mente, ele pensa de forma diferente. Pegar um homem, pegar uma mulher. Ah, porque homem e mulheres também pensam de formas diferentes. E daí vocês vão fazer uma sessão de brainstorming. Olha só. Só que o que ele difere no brainstorming? A gente vai fazer, então, essa sessão de brainstorming, as ideias vão ser colocadas de forma totalmente espontânea, então, um brainstorming não estruturado, e daí cada pessoa vai escrever a sua ideia em cartões ou post-its. Post-its, né? Vocês sabem o que é um post-it, né? Post-it são esses negocinhos aqui, com uma colinha e tal. E daí vocês vão colocar essas ideias numa mesa, numa parede ou numa lousa. Quando vocês fizerem isso, vem a quinta fase, que é organizar as ideias. E essa, no diagrama de afinidades, é a fase mais importante. Cada um que deu a sua contribuição deve organizar as suas ideias em categorias. Já vou ilustrar isso daqui a pouco, tá? Pode ser por afinidade, similaridade, dependência, proximidade de uma ideia com a outra. Se eu dei 5 ideias, eu vou fazer isso com as minhas ideias. Vou separar por grupos. Pode ser que 2 ideias estejam em um grupo, 2 ideias em outro, e outra ideia esteja em um terceiro grupo. Daí vocês vão juntar todas as ideias de todo mundo. E vocês vão separar por grupos de afinidade. E dar um nome para cada grupo. Então, o Klaus deu 5 soluções. Ele já separou em 3 grupos. Agora, todo mundo vai separar em grupos por afinidades. Quais soluções têm semelhanças, estão no mesmo grupo que aquelas 2 primeiras do Klaus? O importante é que essa separação seja natural, fluida. Algumas vezes uma solução pode mudar de grupo, não tem problema. Gente, o diagrama de afinidades, ele pode demorar vários dias.
Não significa que eu vou formar uma equipe e vou ficar 8 horas por dia no primeiro dia, 8 horas por dia no segundo. Não. Pode ser que no primeiro grupo, no primeiro dia, eu fique só 1 hora com o pessoal ali. E daí eu descanso a cabeça, fico tranquilo, volto só no dia seguinte. Quando eu volto no dia seguinte, para aquele serviço, minha cabeça vai estar mais tranquila. E daí a gente discute de novo, e assim por diante. E é bem assim que a gente faz. Eu não estou brincando, não estou exagerando. Olha aqui eu tenho um grupo de ideias com post-it. Aqui eu tenho outro grupo de ideias. Aqui eu tenho outro grupo de ideias. Aqui eu tenho outro grupo de ideias. Olha só. Então, a partir do momento, eu primeiro gero as ideias. Eu vou primeiro gerar os post-its, tá? E daí eu já vou começando a separar os meus post-its. Daí eu junto com os outros. E daí eu vou começando a separar em grupo e dou um título. Estão vendo o título aqui? Não dá para ver o que é, mas estão vendo que tem título. Tem até subtítulo aqui, tá? E daí eu vou colocando. Posso mudar um post-it de um grupo para outro? Posso, sem problema algum, tá? E os passos seguintes? Depois de organizadas, abrir uma discussão com o diagrama feito. Então, depois de tudo organizado, eu volto para esse quadro com os post-its e daí eu vou fazer uma revisão. A gente vai discutir todo mundo junto, traçar uma única linha de raciocínio e a gente vai concordando até chegar a uma solução final. Então, a gente vai chegar aqui assim. Deixa eu pegar minha caneta de novo. Olha, essa daqui não dá, essa daqui não dá, essa daqui não dá, essa daqui não dá e essa daqui não dá, tá? Opa, essa daqui é possível, essa daqui é possível e essa daqui é possível. Então, eu cheguei em 3 soluções. Quais dessas é mais importante? Essa número 1, essa 2 e essa é a 3. Então, a 1 eu vou implementar, a 2 e 3 ficam no meu banco de soluções. Para um outro lugar ou para uma outra ocasião, tá? A melhor forma é fazer com que todos estejam ali fisicamente, né? Mas já tem até softwares específicos para fazer isso. Que daí esses softwares todo mundo tem acesso e vai colocando as suas ideias. Mas vocês estão notando que a gente viu brainstorming, brainwriting e diagrama de afinidades. Vocês estão notando que todos têm em comum reunir pessoas para dar o maior número de ideias e, a partir daí, eliminar aquelas ideias que não são viáveis, ficar com as ideias viáveis e daí escolher entre as viáveis a melhor para aquela ocasião. E tudo isso eu vou fazer com a concordância do grupo, tá? Do grupo. Isso é importante. Este é o ponto nevrálgico, tá? Olha aqui, a Bruna falou no meu antigo trabalho, deixa eu pegar aqui. No meu antigo trabalho, nós usávamos bastante o método do post-it. Olha, obrigado, Bruna. A Bruna está aí para mostrar que eu não estou mentindo para a turma, né? Isso daí era bem eficaz. Professor, qual desses 3 é melhor? Gente, vai depender de vocês. Pode ser que para um seja o brainwriting, para outro brainstorming, para outro diagrama de afinidades com os post-its, tá? Na verdade, todos têm a mesma base. Como eu acabei de falar, vamos reunir pessoas que conhecem sobre o assunto e vamos gerar o maior número de ideias. Eliminamos aquelas ideias absurdas, inviáveis, e aquelas que são viáveis vamos escolher a que vamos implementar e as outras ficam de stand-by, né, de reserva, né? Essa é a base. Pessoal, alguma pergunta até o momento? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Vamos lá. Não, professor. Não, professor, de boa. Gente,
Semana que vem eu vou falar de mais algumas ferramentas, tá bom? Daí a gente vai conversar um pouquinho mais. Daqui a 2 semanas a gente tem revisão. Eu vou preparar o material de revisão e aqui na aula a gente vai revisar até onde der o horário. Com certeza não vamos conseguir revisar tudo, mas nós vamos revisar da matéria mais antiga até onde der, tá? Daqui 2 semanas, então, não se esqueçam a entrega do trabalho. A descrição do trabalho está lá nos slides da semana 4 e o template está tá ali no AVA na semana 3. Vocês têm que entregar em atividades avaliativas, já tem uma atividade avaliativa com título Entrega do Trabalho do Primeiro Bimestre, já está aberto. Lembrem-se que nem todos da mesma equipe precisam entregar, só um da equipe entregando tá bom, mas não esqueçam de colocar o nome de todo mundo no trabalho, né? Senão eu só vou achar que aquele que entregou é que fez o trabalho. Eu vou corrigir no próprio AVA, eu coloco a nota e coloco comentários, se houver necessidade de comentários. Se não tiver nenhum comentário, que o trabalho tá bom, provavelmente ganhou a nota máxima que podia ganhar. Certo, pessoal? Então, gente... Então, eu espero vocês na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo bate-canal aqui, até a semana que vem. Obrigadão, hein, pessoal? Até semana que vem. Até a Obrigada, próxima. professor. Professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.